Oi, tudo bem com você? Então, estamos começando a aula de Geografia. E começamos da seguinte maneira, questão 1. Com base no gráfico, responda qual alternativa correta. Ou melhor, qual é a alternativa correta? Um parênteses aí. Veja, o Enem vai cobrar gráficos sempre. E ele quer testar a sua capacidade de analisar um gráfico. Perfeito? Então temos aí um gráfico. Acompanhe. Alternativa A. A natalidade vai começar a crescer a partir de 2020, segundo o IBGE. Agora volta e veja se isso está acontecendo, para que você possa marcar essa como certa ou errada. O gráfico nos indica isso, você precisa analisá-lo. Alternativa B. A queda na natalidade se deve ao controle que o governo impôs nas últimas décadas. Será que o governo brasileiro impôs algum controle de natalidade no Brasil? Este é um tema muito recorrente, sempre cobrado. Alternativa C. No início de 2000, o Brasil tinha aproximadamente 170 milhões de habitantes. E em 2009, quando isso foi aferido, aproximadamente 192 milhões. Isso prova que a natalidade em nosso país ainda é grande. Será que você, apenas com esses dois dados, consegue definir se a natalidade ainda é grande? Você precisava de um conhecimento extra aí. Eu já comento sobre isso. Alternativa D. É nítida a diminuição da natalidade e do aumento da expectativa de vida do povo brasileiro. Agora ficou fácil para acertar isso, né? Alternativa E. Segundo o gráfico, o Brasil vem tendo uma grande queda no número absoluto de habitantes. Analise o gráfico, é importante, observe. Note que não existe em nenhum lugar deste gráfico o dado que apresenta o número absoluto. O que é número absoluto de habitantes? Veja, a palavra já diz tudo. É o dado total de habitantes. Exemplo, se o Brasil tiver 200 milhões, este é o número absoluto. E o que vem ser número relativo de habitantes? É quando você pega o número absoluto, por exemplo, 200 milhões, se acaso existir esse número, e dividir pela área do país. Quando você pegar 200 milhões e dividir por 8.514.000 quilômetros quadrados, que é o tamanho do Brasil, você vai ver que dá uma média de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Este é o número relativo. Relativo por quê? Não é distribuído de maneira igual em todo o país. Perfeito? A questão correta é a alternativa D. Agora eu explico. E para isso eu preciso que você observe com atenção. Vou comentar o gráfico. Acompanhe. Perceba que este gráfico começa na década de 80 e nós temos duas linhas. Uma se refere à população de 0 a 14 anos e a outra se refere à população acima dos 60 anos. Então analise comigo. Veja que a população acima de 60 anos, entre 1980 até o ano 2000, quase nada de alteração. É bem sutil a elevação. Isso você consegue perceber facilmente. Mas note que a partir de 2000 tem um acréscimo bastante grande e a projeção que até 2020 aumente muito mais essa população. Então é nítido o crescimento da população senil ou idosa. Fazer mais um comentário extra sobre essa alternativa. Isso significa o quê? O governo precisa tomar providências em relação aos aposentados, em relação a hospitais que vão receber essas pessoas. As políticas públicas são diferentes para as pessoas idosas do que para as pessoas jovens. Agora acompanhe lá a população de 0 a 14 anos. Perceba que de 80 para cá há uma grande diminuição em queda livre. Cada vez mais nascem menos pessoas em nosso país. Agora você me pergunta,
Se nasce menos pessoas, como é que aumentou o número de habitantes? Veja, o aumento do número de habitantes no Brasil está mais relacionado ao aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, perfeito? Quando nós falamos de pessoas de 0 a 14 anos, como o gráfico está mostrando, nós estamos falando do quê? De pessoas que têm outras necessidades. E quais são essas necessidades da população jovem? Claro que está relacionado principalmente à educação. De 0 a 14 anos, o governo precisa começar a pensar, ou pensar sempre, em creches, escola do ensino fundamental, escola do ensino médio, e depois que eles passarem no ensino médio, é claro, a faculdade. Percebeu? Então você tem que analisar o gráfico em sua plenitude. Esse mesmo gráfico pode ser repetido, não tenha dúvida disso. E ele vai gerar uma quantidade enorme de informações. O importante é que você saiba ler. Perfeito? Questão 2. Analise os mapas a seguir. De acordo com os mapas, assinale a questão correta. Veja, nós vamos ter que analisar cada um desses 3 mapas. Perfeito? Então vamos fazer primeiro uma análise do mapa. O primeiro mapa que você está vendo aí é de 1950 a 1960, perfeito? Note que ele tem algumas setas indicando o movimento de pessoas de um lado para o outro no país. Tem gente saindo da região sul, principalmente Rio Grande, chegando ali no Paraná. Tem gente saindo do Nordeste, indo tanto para o Centro-Oeste, quanto para o Norte, como para o Sudeste. Perfeito? Marcou ali a região Nordeste, onde tem Bahia, Maranhão e tudo mais. Então, as pessoas saindo dessa região. O segundo mapa, tem um salto aí, está relacionado entre as décadas de 60 e 70. Perceba que agora tem um movimento das pessoas da região Sul e até do Sudeste indo para o Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. O mesmo fator vai acontecer lá do Nordeste. As pessoas saindo do Nordeste, indo tanto para a região Norte, quanto para o Sudeste, como para o Centro-Oeste. Percebeu que eu falei que nesses 2 momentos a migração saindo do Nordeste? Isso se repetiu? Ok, então você já matou uma das charadas importantes aí. E as de 70 e até 80 tem migração saindo da região Nordeste novamente, vindo para o Sudeste. E pessoas saindo do Sudeste e até do Sul, indo para o Norte, alguns até para a região do Paraguai, mas mostrando um movimento dentro do nosso país. Perfeito? Então, de acordo com os mapas, assinale a questão correta. Alternativa A. O Nordeste sempre foi a região que esteve envolvida com a migração pendular. O que é pendular? Pense, é aquela migração que vai e volta. Foi daí que se tirou o termo pendular, como se fosse do relógio, ir e vir. O Nordeste tem esse tipo de migração, as pessoas vão para um determinado lugar e depois retornam. É insignificante o número de pessoas que voltam. Então, é uma das que você já começa a eliminar, porque a migração pendular é muito pequena, ou seja, não conta nas estatísticas. Alternativa B. A região Nordeste é a que permaneceu como região repulsora de população, apesar de ter ocorrido variação, tanto na quantidade quanto no destino dos migrantes. Você conseguiu ver algo parecido nos mapas? Eu preciso comentar algumas coisas aí. Região repulsora é aquela que expulsa. Entenda um fato. Ninguém sai de onde está para ir para outro lugar, porque onde ele está bom, não quero mais ficar aqui porque está muito bom. Sai porque tem algum problema, então a região é repulsora.
Sempre tem um movimento porque aquele lugar está te expulsando. Você vai ter uma vida melhor em outro canto. Perfeito? C. A região centro-sul do país destacou-se como uma área onde só aconteceu a imigração. Para de novo aí. Você precisa diferenciar duas palavras ou dois conceitos. Porque quando eu falo migrante, eu estou dizendo da pessoa que se movimentou. Eu não estou questionando se ela chegou ou se ela saiu. Perfeito? E aqui eu quero fazer até uma correção, porque alguns dicionários não explicam da maneira que eu estou colocando. Então não adianta você olhar no dicionário que eu estou falando aqui, que vai estar diferente. Veja, imigrante é aquele que chega num determinado lugar. O emigrante é aquele que sai. Então me acompanhe. Pense que você está na rodoviária, no aeroporto ou no porto. Esses são pontos, vamos dizer que de saída. Você está vendo um colega seu saindo para que ele vá para outro lugar morar e trabalhar. Você vai dizer que ele é um emigrante de exportação, de saída. Perfeito? Agora imagine aonde ele está chegando. As pessoas que vão vê-lo chegar vão dizer, ó, ele é um imigrante, porque ele está sendo importado, ele está chegando naquele lugar. Perfeito? Isto é independente se é entre países, entre continentes ou dentro do mesmo país, dentro do mesmo estado. Tá? Essa palavra imigrante e emigrante vale para aquela pessoa que está saindo e, no caso, chegando em um determinado ponto. Não esqueça disso para que você não confunda na hora de dar uma resposta correta. Alternativa D. O sul do país é a região que está recebendo de volta seus emigrantes da década de 70. Em algum momento você viu uma seta apontando para a região sul, as pessoas retornando para este ponto do país? Vamos para aí agora. A região nordeste é a que mais recebeu população, devido à implantação de áreas de irrigação pelas águas do Rio São Francisco. Olha, irrigação no São Francisco já é lenda esse projeto e não consegue se concretizar. Mas pense se em algum momento tem gente voltando para o Nordeste. Aí ficou fácil, né? A alternativa correta, letra B. A região Nordeste é a que permaneceu como região repulsora. Eu alertei você logo no início, de população, apesar de ter ocorrido variação tanto na quantidade quanto no destino dos migrantes. Eles mudaram de destino várias vezes. Perfeito? Questão 3. Compare e relacione o mapa do Brasil com os esquemas a seguir. As formações vegetais e o relevo do perfil F e G no mapa estão corretamente representados em. Agora é importante que você faça uma comparação com cada um dos perfis que vem a seguir com o mapa do Brasil. Vamos lá. Então veja o perfil da letra A. Analise bem. Saia da letra F até a letra G, ali indicado no perfil. Perceba que no F tem uma parte alta, vai descendo, aparecem alguns coqueiros, volta a ter uma vegetação como a floresta amazônica, e ele vai até a letra G, onde volta a subir novamente. Fez essa análise? Agora vamos ao perfil da letra B. Note que ele não começa com a parte alta como no anterior, onde está a letra F, está notando? O ponto F. Perceba que ele fica como se fosse uma grande planície, uma espécie de um cerrado, até você terminar a letra G. Correto? Até o ponto G. Muito bem. Vamos agora então para o perfil C. Note que o perfil C é parecido com o A, mas a vegetação é diferente, ele começa alto,
tem um declive, chega numa imensa planície, e quando está chegando no ponto G, tem uma espécie de cocais ali, notou? Perfeito. Então agora vamos para o perfil da letra D. Acompanhe. Veja que não tem a parte elevada como anteriormente, notou? Agora, perceba que se estende como se fosse uma grande planície, e lá onde está o ponto G tem uma espécie de caatinga nessa região. Correto? Muito bem. Agora vamos para o perfil da letra E. Ele tem um relevo parecido com o anterior, só que mudou completamente a vegetação. Correto? E saindo da letra F até a letra G deste perfil. Então, para entender esses perfis, é necessário que se tenha um conhecimento extra e estabeleça as seguintes relações: vegetação, clima e relevo. Isso tudo ao mesmo tempo. Os perfis te mostravam isso. Veja, vegetação está ligada ao clima e também ao relevo. E você tem que fazer uma relação entre, nesse perfil, a letra F e a letra G. Deixa eu dar mais uma dica. Acompanhe essa imagem que mostra o relevo brasileiro e você já vai matar a charada. Então, agora você está observando aí o mapa de relevo, correto? Como eu disse que era necessário relacionar. Mas a questão não te mostrava isso. A questão só mostrou para você o mapa de vegetação. Então agora eu vou fazer uma linha mais ou menos próxima da que foi mostrada no mapa anterior. Tá a letra G e aqui a letra F. Perfeito? Olha só, vê, aqui é a parte mais alta que o Brasil tem. Ela está acima de 1.000 metros de altitude, chegando até 3.000 metros. E perceba que é apenas uma faixa muito pequena, que as altitudes são grandes. E depois já chega aqui na chamada planície amazônica, que tem de 0 a 200 metros, ou seja, uma enorme planície neste lugar. E vai chegar muito próximo, aqui onde estão os cocais, próximo da Caatinga, aqui no estado do Piauí. Por isso que eu disse que era necessário você buscar conhecimentos anteriores e relacionar com este mapa do Brasil, que é muito importante que se domine. O Brasil não é um país com grandes altitudes, mas aqui na região norte tem este relevo bastante abrupto, como é possível analisar no perfil. Portanto, a resposta correta está no perfil da letra C. Vamos para a questão 4. Vamos analisar os mapas que vemos na tela. Perceberam que é um mapa bastante complexo? Esse é o mapa de geopolítica. O Enem cobra muito geopolítica. Então vamos ver as alternativas, daí nós retornamos ao mapa e fazemos uma análise mais profunda. Veja lá. 1. Caracteriza o problema de ordem étnico-territorial na Europa dos Balcãs, que refletem as seculares disputas numa região dominada pelos sérvios no último século. Alternativa 2. Representa os conflitos entre as identidades nacionais na Europa, reforçado pelo desmonte dos estados socialistas no leste europeu, na última década do século XX. 3. Exemplifica a causa típica dos conflitos que assolaram os Balcãs, principalmente após a Guerra Fria, quando os sérvios espalhados por outros territórios da antiga Iugoslávia lutavam pela manutenção de sua hegemonia na região. Das afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. A. Apenas a 1.
B, apenas A2, C, apenas A3, D, apenas A1 e A2 e a alternativa E, todas estão corretas. Importante um detalhe antes de analisarmos o mapa. Veja, o general Tito foi o líder comunista que em 1945 proclamou a República da Iugoslávia. Ponto. Lembre-se desse detalhe. Segundo, ele rompeu com a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que tinha como foco a Rússia, perfeito? Esse rompimento acontece em 1948. Agora, a parte principal. Acompanhe. A Iugoslávia era composta por 5 povos, 4 idiomas, 3 religiões, 2 alfabetos e um partido. Para um pouquinho aí. Veja comigo. É muita gente pensando diferente. Os idiomas, as religiões e alfabetos, quem que vai comandar? Qual nação tem o poder? Qual que vai ser o idioma oficial? Qual que vai ser o alfabeto oficial? Isso cria um grande caldeirão para disputas étnicas. É o que acontece nessa região. Volta para o mapa agora, eu vou fazer alguns comentários sobre ele. Acompanhe. Olha que interessante no mapa. Veja lá. O primeiro, 1815. Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Império Turco Otomano. Perfeito? Olha ali o que aconteceu em 1878. Uma grande alteração, não é verdade? Na Sérvia, no Império Otomano. Olha em 1913. Mais algumas alterações. Sérvia, Montenegro. As fronteiras estão dançando a uma grande mudança. Vai para 1918, logo depois que termina a Primeira Grande Guerra Mundial. Olha o título do país, olha o nome do país, compare com 1815. Ficou com o seguinte nome, né? Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios. Mas mesmo assim, não conseguiu manter uma união. Perceba que entre 45 e 91... Lembre-se, 45, fim da Segunda Grande Guerra Mundial, até 1991, há uma grande modificação nas fronteiras internas, perfeito? Por que até 1991? Porque 9 de 9 de 89 cai o Muro de Berlim, e em 91 vai se desmanchar a então União Soviética, e daí todo mundo comunista vai se desfacelar em mais de 15 países, e também essa região aí do Mar Adriático, os chamados Balcãs, vão ter modificações em suas fronteiras. E veja também, entre 92 e 2003, mais alterações, principalmente onde tem Sérvia e Montenegro e na Bósnia e Herzegovina. É possível você notar que as fronteiras foram modificadas. Veja, depois dessa análise, é claro que você pode voltar a esse mapa e ver com mais atenção ainda, mas é importante que você analise que as fronteiras, ou seja, os limites entre os países, são criações humanas. Dependendo de quem está no poder, elas vão se alterar. A Iugoslávia conseguiu ter uma cola, resistiu por um tempo, até a morte do general Tito. A partir disso, ela se desmembrou de vez. É fácil entender isso. Por quê? Religiões e etnias diferentes, línguas diferentes, alfabetos diferentes, causam conflitos. O Brasil consegue ter uma cola porque de norte a sul, de leste a oeste, nós falamos a mesma língua. Não existe dialeto. Você vai me dizer, as nações indígenas têm mais de 240 idiomas por aí. Tudo bem, só que eles não tentam impor o seu idioma como o oficial. Eles não entram em conflito com o chamado homem civilizado, vou colocar entre aspas. Perfeito? Onde tem diferentes etnias, línguas e alfabeto, vai dar
conflito, sim. É como colocar duas torcidas diferentes dentro do mesmo estádio e não colocar ninguém para cercar essas duas torcidas. Elas vão brigar. E é o que acontece nos Balcãs. É uma área de intensos conflitos e você vai ouvir sempre notícias. E o Enem gosta de usar os Balcãs como exemplo. Fique atento, volte a eles, tá certo? Questão correta, letra E. Todas as alternativas. Volte então, leia com mais atenção e você vai memorizar uma quantidade significante e muito boa de conteúdo. Questão 5. Este mapa refere-se a um importante momento da geopolítica mundial. Qual é esse momento? Vamos dar uma analisada no mapa primeiro, antes de vermos cada uma das alternativas? Me acompanhe. Quando aparece um mapa numa questão como essa, você precisa dar uma geral. Primeiro, de quando é esse mapa? Ele tem data? Não. Mas quando você olha para ele, tem uma linha mais escura, que vem lá do norte e vai até ali pela Grécia, chegando na Turquia, perfeito? O que essa linha está indicando? A cortina de ferro. A cortina de ferro indicava o quê? A separação entre os países capitalistas e os países comunistas. Ah, mas você vai me dizer que a Iugoslávia era um país comunista. Tudo bem, ela até poderia ser, mas ela era um estado neutro, não tinha nada a ver com a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, por isso que ela está fora nesse sentido. Tá? E depois, mais tarde, ela vai se desmantelar em vários outros, como nós analisamos anteriormente. Perfeito? Então, este mapa vai representar o momento da Guerra Fria. Lembre-se que a Guerra Fria acontece entre Estados Unidos e a União Soviética. Por que ela recebe o nome de Guerra Fria? Porque os dois países ficavam disputando quem mais tinha poder militar. Só que eles não chegaram a ter um conflito real entre os dois por os dois países terem bomba atômica. Se eles chegam a se confrontarem, era o fim do planeta. Existe uma estimativa que durante a Guerra Fria, esses dois países tinham capacidade de destruir o planeta mais de 40 vezes com o seu arsenal atômico. Não tinha sentido uma guerra dessa, né? Por isso o termo Guerra Fria. Então, qual é este momento? Alternativa A. A nova divisão de poder na Europa após a crise econômica de 2008, você já descarta, porque está falando lá da União Soviética. Faz tempo que isso acabou, já em 91, perfeito? A alternativa B, a criação de novos países após a queda do Muro de Berlim, em 9 de 9 de 89. Você viu no mapa algum país ser criado? Até aconteceu a criação depois, eu não estou discutindo isso. Tchecoslováquia vai se dividir em dois, por exemplo, República Tcheca e República Eslovaca, mas o mapa não está me mostrando isso. A Alemanha, que estava dividida em duas, volta a ser uma, mas o mapa não me mostra, perfeito? Alternativa C, a divisão de poder durante a Guerra Fria. Já ficou fácil agora para nós começarmos a deduzir, mas não desista, vamos para a letra D. A divisão da Europa com o fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi em 1918. Não tem nada a ver com o que nós estamos analisando agora. Perfeito? Alternativa E. Mapa das potências nucleares após a Segunda Grande Guerra Mundial. Olha, só mostrou aí a União Soviética, não mostrou os Estados Unidos nesse mapa. Também não mostrou a China, que é outro país potência nuclear. Não mostrou a Índia, que também é uma potência nuclear. Então você elimina essa questão, perfeito? A resposta correta é a letra C, a divisão de poder durante a Guerra Fria. E a Europa estava dividida exatamente assim, como você observa no mapa. A cortina de ferro isolando os dois lados da Europa, os dois lados do mundo, inclusive, pode ser dito assim. Perfeito?
E assim encerramos esta aula. Bons estudos!